Fala aí galera, tranquilo? Mais uma aulinha de biologia aqui. Vamos dar continuação então ao nosso módulo de genética. Hoje a gente vai ver um pouco sobre as síndromes cromossômicas, ou seja, o como que através da interferência genética dos nossos cromossomos nós podemos ter algum quadro sintomático ou como podemos manifestar determinadas características e como que essas características peculiares são passadas adiante, tá? A gente vai dar uma olhada um pouco em alguns padrões de herança e também nas chamadas síndromes cromossômicas, como o título da aula diz. Então vamos lá, dando uma olhada no que significa uma síndrome, tá? O primeiro conceito que eu quero combinar com vocês é a gente evitar, eu sei que está no texto, mas vamos evitar a ideia de associar o que a gente vai ver a doenças, evitar associar a sintomas, tá? Porque as síndromes genéticas elas não são quadros de doenças, tá? São características que fogem do nosso padrão genético conhecido, mas que não necessariamente a gente vai considerar como doença, tá? É uma espécie de um preconceito a gente achar que uma pessoa com síndrome de Down, por exemplo, é uma pessoa doente. Ela não está doente, ela só tem um conjunto de caracteres genéticos diferentes do nosso. Só isso, tá? Mas resumindo a ideia de síndrome, a ideia é que você vai ter um conjunto de diferentes características que podem estar associadas a diferentes fatores. No nosso caso aqui nós vamos focar nas síndromes genéticas. Então a ideia é de que o conjunto de características está associado à carga genética que aquela pessoa traz, seja um gene, ou seja um cromossomo, ou seja um conjunto de cromossomos. Então, quando a gente fala das síndromes genéticas, nós temos as síndromes gênicas, que são mutações que ocorrem em um gene ou em um conjunto de genes específicos, mas que não altera o número cromossômico. Nós sabemos que para cada espécie existe um número esperado de cromossomos, determinando a carga genética daquela espécie. Quando nós temos uma síndrome gênica, nós não alteramos esse número. A gente pode alterar a forma de um cromossomo, a posição em que aquele cromossomo deveria estar, a gente pode perder um pedaço daquele DNA, mas o número de cromossomos se mantém. Quando nós alteramos de alguma forma o número de cromossomos, aí nós temos uma síndrome cromossômica, ou seja, uma anomalia em que se altera o número total de cromossomos esperado para aquela espécie. E as principais classificações que nós vamos usar é a euploidia, quando o conjunto total de cromossomos encontra-se duplicado, ou a aneuploidia, quando apenas um ou alguns cromossomos são duplicados ou deletados. Então a gente vai ter situações, o que a gente mais vai ver aqui é situações em que um cromossomo está faltando, ou que um cromossomo está sobrando ali, a gente não tem um par, na verdade a gente tem um trio. Tá? Então são as situações que a gente mais vai ver aqui nessa aula. Então vamos dar uma relembrada aqui sobre justamente o que são os cromossomos, para poder vamos dar uma relembrada aqui sobre justamente o que são os cromossomos, para poder, já que a gente vai falar tanto sobre cromossomos. E nós temos hoje contra um efeito que vai ver aqui nessa aula. Então vamos dar uma relembrada aqui sobre justamente os cromossomos. Já que a gente vai falar tanto sobre alterações nos cromossomos, vamos dar aqui uma recapitulada em quem são os cromossomos. Basicamente, o cromossomo é uma formação que o DNA vai fazer. Tá? Nós temos o DNA que vai se espiralar em volta de moléculas de proteína, certo? Formando aquele enovelado que a gente chama, certo? E ao se condensar, ao ficar mais compacto esses filamentos de DNA,
nós formamos então a estrutura dos cromossomos, que quando a gente representa em livro é esse xizinho clássico aqui. Lembrando que esse xizinho com duas pernas é um cromossomo duplicado. A gente já fez a duplicação do DNA para poder depois realizar então a nossa divisão celular, certo? Então vamos relembrar um pouquinho da estrutura dos cromossomos também, já que alguns nomes nós vamos utilizar aqui, tá? Vamos relembrar primeiro quem são as cromátides, tá? As cromátides, como a gente já falou, é cada perninha desse nosso X. O que significa isso? Vamos colocar em termos mais biológicos, né? A cromátide é uma cópia que nós temos aqui do nosso DNA do cromossomo. Então repara, aqui eu tenho um cromossomo com DNA duplicado. Tem uma perninha, duas perninhas. Então, tendo essas duas cromátides presentes em um mesmo cromossomo, eu posso dizer que essas são as cromátides irmãs, já que elas são cópias de um mesmo material genético. Durante a divisão celular, nós vamos ter a divisão desse material genético. A gente então rompe esse ligamento central aqui, que são justamente os centrômeros, tá? Quando a gente rompe o centrômero ali, nós temos então cada cromátide livre, podendo ir cada uma para uma célula resultante daquela divisão celular. Além disso, nós temos os cromômeros, que são engrossamentos, são granulações que nós temos ao longo do corpo do cromossomo, e os telômeros, que são uma extremidade final ali do nosso cromossomo, que normalmente é uma repetição de material genético para evitar a perda de um material genético importante durante o envelhecimento, tá? Porque conforme a gente vai duplicando o DNA, se vocês forem lembrar do processo de duplicação, vocês vão lembrar que parte do DNA acaba se perdendo por causa da nossa falha de mecanismo. Então acaba que parte do DNA sempre vai sendo perdida. Se essa parte for alguma parte que transcreva alguma proteína importante, nós vamos ter algum tipo de prejuízo. Então a gente tem uma estrutura de defesa para esse problema no nosso mecanismo de duplicação do DNA, que é essa repetição de uma série de bases que não vai gerar nenhuma proteína, que são os telômeros. Nós podemos classificar os nossos cromossomos de acordo com a posição dos centrômeros em relação ali à estrutura do cromossomo, tá? Nós temos os cromossomos telocêntricos quando nós temos o centrômero muito próximo à extremidade do cromossomo. Quando o nosso centrossomo ele é um pouco mais para baixo, nós temos o nosso cromossomo acrocêntrico, né? Onde ele fica próximo de um dos extremos, né? Mas você ainda consegue ver bem os bracinhos de cima e os bracinhos de baixo. O cromossomo submetacêntrico é o que ele está um pouco deslocado da região mediana, mas você consegue perceber que ele está um pouquinho para cima ali, um pouquinho para baixo. Então tu faz o referencial. E o cromossomo metacêntrico, pelo próprio nome, é o que está na posição mediana. Nosso centrômero está realmente na posição mediana. Tá? Então todos os, entre aspas, braços do nosso cromossomo vão ter o mesmo tamanho. Não é uma parte muito importante para vestibular, normalmente não cai uma questão que mostra uma figura e fala, esse tipo de cromossomo é do tipo ... Muito difícil aparecer isso, mas caso apareça esse nome, você já consegue imaginar ali como é que é o formato desse nosso cromossomo. Então vamos para as alterações que podem acontecer nos nossos cromossomos, tá? Lembrando que aqui nós não estamos alterando o número de cromossomos, mas sim a estrutura desse cromossomo. Um primeiro caso clássico é a forma de deleção. A deleção é uma alteração cromossômica na qual você perde material genético, tá? Basicamente você vai ter uma quebra de uma porção ali do cromossomo, afetando possíveis genes que haviam ali. Então você consegue ver na imagem aqui, a primeira imagem vocês veem que o gene D foi perdido. Você vê que no segundo cromossomo você não tem mais o D, ocorreu uma deleção ali daquele gene D. Uma outra forma de alteração é quase que o oposto disso, é a duplicação. Ao invés de você perder, você ganha material genético, tá? Como? Duplicando uma porção ali do nosso cromossomo. Então você vai ter genes sendo repetidos. A gente vê na imagem aqui os genes F e G,
estão aparecendo de forma duplicada. Houve uma duplicação naquela região do cromossomo. A inversão é um tipo de alteração cromossômica em que você não perde material genético, tá? Mas você muda a ordem na qual aquele material genético vai se apresentar. Então, ao invés de ter na ordem os genes A, B, C, D, eu tenho ali A, B, D, C. E, como nós sabemos, a ordem dentro do processo de transcrição é algo importante. Então, pode ou não afetar o processo de transcrição e tradução de alguma forma. E para fechar as principais alterações cromossômicas estruturais, nós temos a translocação, onde basicamente é uma alteração estrutural em que você pega uma parte de um cromossomo e você associa essa porção a um cromossomo não homólogo. O que eu quero dizer com isso? Eu pego um pedaço do meu cromossomo 3 e pego esses genes e vou transferir para o meu cromossomo 8, por exemplo. Isso pode causar algum tipo de alteração, tá? Essa troca de porções pode causar algum tipo de alteração na hora da leitura do material genético. Vamos dar uma olhada então na ideia do cariótipo humano, tá? O que é a palavra cariótipo? Basicamente o conjunto de cromossomos de um indivíduo, tá? Então, quando a gente olha para essa imagem, provavelmente vocês já viram essa imagem em algum lugar, eu basicamente estou colocando aqui em ordem os pares de cromossomos. Então, a gente já consegue ver que nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e o 23º par ali é o par de cromossomos sexuais. Como está aqui na imagem XY, já sabe que é o cariótipo de um homem, certo? Então, o cariótipo da espécie humana apresenta seus 23 pares, 22 autossômicos e os nossos pares sexuais ali no final. Esse é o padrão esperado. Quando nós temos alguma variação desse cariótipo, alguma coisa foge desse padrão esperado, é o momento em que a gente vê essas anomalias ou chamadas síndromes cromossômicas. Então, pensando nessas alterações relacionadas ao nosso cariótipo, uma das principais alterações que caem muito em prova de vestibular é justamente as heranças ligadas ao cromossomo sexual, tá? A gente faz muita questão relacionada ao cromossomo autossômico, todas aquelas questões que a gente trata com Azão, Azinho, Bezão, Bezinho, são genes relacionados a cromossomos autossômicos. Aqui a gente vai ver características relacionadas ao cromossomo X e ao cromossomo Y. Então existem genes associados a esses cromossomos. E esses genes podem carregar alguma característica peculiar, podem nos trazer algum conjunto de características que a gente associe a alguma síndrome. E o tipo de assunto clássico de cair em vestibular é justamente a herança ligada ao cromossomo X, tá? Então existe um conjunto de genes dentro do nosso cromossomo X que pode trazer algumas características peculiares para a gente, tá? É muito relacionadas a algumas doenças, já que essas de fato causam algum tipo de mal para a gente, tá? Como por exemplo a hemofilia, que é um problema que a gente tem na coagulação sanguínea, e o daltonismo, que é uma dificuldade de perceber as cores como normalmente deveríamos perceber, tá? São os dois principais casos de heranças ligadas ao cromossomo X. Então basicamente eu tenho um gene que está associado ao cromossomo X, tá? E repara que quando eu for tratar de uma pessoa do sexo feminino, eu vou ter 3 tipos de genótipo, já que eu tenho como cariótipo de uma pessoa do sexo feminino, eu tenho 2 cromossomos X. Então um cromossomo X pode estar carregando um alelo dominante ou um alelo recessivo. Repara, supondo aqui que a doença que a gente está pensando seja uma doença relacionada a um gene no cromossomo X de herança recessiva, de manifestação recessiva, desses 3 genótipos que a pessoa do sexo feminino tem, no primeiro genótipo aqui, que é Bzão, homozigoto dominante, ela não vai apresentar essa doença. Bzinho vai apresentar, já que agora somos homozigoto recessivo.
E o heterozigoto Bzão-Bzim também não apresenta. Repara, ela tem 1/3 de chance de apresentar a doença somente. Agora, olha o que acontece quando a gente fala da pessoa do sexo masculino. A pessoa do sexo masculino tem apenas um cromossomo X. O outro cromossomo sexual é o Y. E, apesar deles serem os dois cromossomos sexuais, o cromossomo Y ele não necessariamente tem os seus genes relacionados com o cromossomo X, porque ele é muito pequenininho, ele é muito inferiorzinho, ele tem muito menos carga genética do que o cromossomo X. Então, no caso da pessoa do sexo masculino, repara o que acontece aqui. Eu tenho o genótipo X, Bzão, Y, ou apenas X, Bzinho, Y. Eu só tenho esses dois genótipos, eu não tenho outra possibilidade. Porque o Y não participa dessa herança genética. Então, para um homem ter uma doença relacionada ao cromossomo X, seja dominante ou seja recessiva, ele tem 50% de chance de ter. Se ele recebeu um cromossomo X com um gene relacionado àquela doença, com aquele alelo relacionado àquela doença, ele vai manifestar. Então essa é uma das diferenças que vai fazer a gente conseguir analisar alguns heredogramas aí de questões com mais facilidade. Interpretar que quando está relacionado ao cromossomo X, se o homem recebeu esse alelo do cromossomo X com a possibilidade de manifestar a doença, ele vai manifestar. Na mulher, a gente tem que olhar também o segundo cromossomo X para ver se o alelo desse outro cromossomo X vai ou não inibir a manifestação daquela característica. Beleza? A gente vai treinar bastante isso com questões mais para frente. Existem algumas características que estão relacionadas à herança no cromossomo Y, tá? Não são muito comuns de aparecer em prova, mas a gente tem algumas características que são chamadas de genes holândricos que estão relacionados com o cromossomo Y, tá? Um exemplo é o gene SRY, que é responsável pela manifestação de testículos em mamíferos, que ok, é algo que faz sentido, mas pensando nessa questão dessas heranças como doenças, por exemplo, que a gente pode ver para humanos, a principal característica é a hipertricose, que é a manifestação de pelos na orelha de homens, tá? Aquilo ali se o pai de um garoto tem aquela característica, esse garoto infelizmente vai ter também. É uma questão de tempo. Não é uma característica que se manifesta logo quando nasce, ela normalmente demora alguns anos para se manifestar, mas se o pai de um menino no sexo masculino ele tem essa característica, o menino também recebeu, porque ele só pode receber o cromossomo Y do pai. Logo, quando ele recebe esse cromossomo Y do pai, ele vem carregando aquela característica, e aí, independente se o alelo é dominante ou recessivo, não faz diferença se você não tem outro cromossomo para inibir aquela carga genética. Então, essa pessoa vai manifestar essa característica. Então, para fechar agora, vamos falar das principais síndromes cromossômicas humanas. Vamos falar das principais aneuploidias que ocorrem, tá? As que realmente mudam o número cromossômico da espécie humana, tá? A gente não vai ter exemplos em que a gente duplique a quantidade de cromossomos humanos, tá? Um ser humano com uma quantidade de carga genética desse tipo nem nasce, tá? Inclusive, vocês vão ver um padrão onde normalmente os cromossomos afetados normalmente são ali o 13, o 18, o 21, normalmente são os cromossomos que, como a gente viu lá do cariótipo, são os cromossomos menores. Dificilmente a gente vai ver uma trissomia do cromossomo 1, porque a carga genética do cromossomo 1 é tão grande, é um cromossomo tão grande, tão cheio de informação, que você alterar aquela carga genética normalmente faz com que aquele indivíduo sequer nasça, tá? Normalmente o embrião não vinga, tá? Nós temos alguns tipos de síndromes, tá? Mas as principais para a gente tratar em vestibular são a síndrome de Down, a síndrome de Turner, a síndrome de Klinefelter e as polissomias ali dos cromossomos sexuais. Mas existem outras, tá? Nós temos a síndrome de Patol, que é a trissomia do 13, nós temos a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, dentre outras trissomias que a gente consegue observar, mas como elas não caem muito em prova, a gente não vai focar nelas aqui, tá? Então vamos para a clássica síndrome de Down, uma questão fácil de cair em prova falando sobre síndrome de Down, pode muito aparecer, tá? O que causa esse conjunto de características da pessoa com síndrome de Down? Ela é causada pela trissomia, ou seja, por ter
3 cromossomos ali onde era para ser o par 21. Repara na imagem aqui. Todos os cromossomos estão em pares, como dentro do esperado, menos o 21. O 21 está em trio. Então repara, a pessoa com síndrome de Down, ela não tem nada faltando. Ela tem coisas sobrando. Então a adição de uma carga genética ali é que causa aquele conjunto de características, tá? Então a pessoa tem o cromossomo 21 triplicado, certo? E o total do cariótipo dela, então, 47 cromossomos, tá? E aí você tem algumas características que são normalmente recorrentes na pessoa com síndrome de Down, tá? Que é o pescoço mais curto, e os dedos também normalmente são mais curtos. Você vê que a falange ali do mindinho normalmente tem uma falange faltando, você tem apenas 2. Se você olhar para sua mão, provavelmente você vai ter 3 falanges. A linha média na mão ela é bem característica, repare na imagem aqui, chamada de linha símia, tá? Normalmente são pessoas de uma baixa estatura, você tem a fenda ocular ali bem característica da pessoa com síndrome de Down, e acaba que normalmente a pessoa com síndrome de Down tem algum tipo de retardo, normalmente ela tem dificuldade no aprendizado e na fala, mas os problemas de fala normalmente são bem resolvidos com consulta de fonoaudiologia. Síndrome de Turner é um tipo de mutação que é uma monossomia. O que é uma monossomia? Você vai ter apenas um cromossomo no lugar que deveria ser um par. Aqui já não é mais um cromossomo autossômico, aqui é um cromossomo sexual. O que está faltando ali é um cromossomo X. A pessoa com síndrome de Turner, ela tem apenas um cromossomo X ali onde deveria ter um par, seja XX ou XY. E aí a principal questão é a seguinte: quando você fala de uma pessoa que tem apenas um cromossomo X, qual vai ser o sexo daquela pessoa? É do sexo feminino, não tem um Y para manifestar características masculinas. Porém, as características sexuais, mesmo femininas, acabam sendo afetadas, já que você tem a metade da carga cromossômica que deveria estar tendo aqui. Óbvio que a gente sabe que quando a pessoa tem o sexo feminino, ela tem os 2 cromossomos X, um fica mais retraído, né? Você tem um cromossomo que fica mais operante. Porém, está faltando informação genética aqui. Então você já consegue associar as suas características. Você vê que a formação do tronco da pessoa com síndrome de Turner normalmente não é com a mesma definição que normalmente uma pessoa do sexo feminino com 2 cromossomos X tem. Os ovários não são funcionais, você não tem o desenvolvimento ali do sistema reprodutor feminino como deveria acontecer, tá? E uma característica bem peculiar que acaba aparecendo é justamente esse pescoço que é um pouco mais curto e alargado. E para fechar essas bem características mesmo, nós temos a síndrome de Klinefelter, tá? Ela é caracterizada por a existência de um cromossomo X a mais em quem deveria ter o sexo masculino. Então o que acontece é, eu tenho um par de cromossomo X e tenho um Y. Então a pessoa é XXY. Cariótipo ali, 47 cromossomos, sendo os cromossomos sexuais XXY. Então ela tem 2X e tem um Y. Se tem um Y, está manifestando características sexuais masculinas. Porém, a gente vai ver a existência de algumas características que acabam sendo mais comuns em pessoas do sexo feminino. Então, normalmente, os pelos corporais não se manifestam muito, tá? A mama acaba se desenvolvendo mais do que é o esperado dentro de pessoas do sexo masculino, que é a chamada ginecomastia, certo? Os testículos podem não ser funcionais, não é todo o caso, mas normalmente a pessoa acaba sendo estéril e normalmente acaba afetando o desenvolvimento intelectual da pessoa. Algumas características que podem aparecer também em prova são as outras polissomias de cromossomos sexuais. Então repara, polissomias significa que está tendo uma repetição bem acima do esperado daquele cromossomo, tá? Uma coisa que acontecia muito, se você for pegar provas antigas, livros antigos, aparece às vezes o nome supermacho e superfêmea, como as síndromes em que você tem. Se tem muito X ali, é a superfêmea. Se tem muito Y, é o supermacho. Esse nome ele não é mais usado, tá? Por razões bem óbvias. Esse nome ele traz um ar de super, como se fosse uma coisa muito boa, algo que está aprimorando uma característica.
mas na verdade, normalmente isso traz alguns problemas, tá? Principalmente quando a gente fala do Y. No X, tem muitas vezes que sequer manifesta algum tipo de diferença, tá? Às vezes a mulher ela tem um cromossomo X extra, a pessoa tem lá o cariótipo 47 XXX e sequer nota, tá? Não apresenta nenhuma alteração de nenhuma característica. Mas, dependendo do caso, se tiver mais do que um X a mais, ou até mesmo a pessoa com 3X, depende, isso pode variar de pessoa a pessoa, pode apresentar uma dificuldade na aprendizagem e também na fertilidade, que é o que normalmente acaba acontecendo, porque quando você tem um cromossomo sexual a mais ali, na hora de você fazer o seu gameta, na hora de fazer ali a divisão no processo da meiose, fica um pouco mais difícil de você conseguir dividir bem, certo? Então acaba tendo esse problema na fertilidade. Agora, quando a gente vê uma doença relacionada ao aumento do cromossomo Y, normalmente já aparece característica, tá? Inclusive, tem até um documentário que fala sobre a relação dessa carga genética do Y+, com a manifestação de agressividade dentro de uma entrevista feita com homens presidiários. É até interessante, depois se eu achar o nome eu vou colocar para vocês no grupo, tá? Então a tendência dessas pessoas que possuem um Y+, é justamente esses meninos serem mais agitados, a aprendizagem muito lenta e uma estatura sendo mais elevada do que o esperado, tá? Então essas principais alterações de cromossomos que a gente tinha para falar hoje, tá? Foquem bastante na parte da herança ligada ao X, é o tipo de questão clássica para cair em prova, tá? As alterações estruturais dos cromossomos, tem aparecido algumas questões falando sobre isso, e saibam sobre principalmente essas 3 formas de alterações cromossômicas. A síndrome de Down é a mais provável de cair de alguma forma, a síndrome de Turner, e a síndrome de Klinefelter. São as 3 principais síndromes cromossômicas para cair em prova, tá? Deem uma olhada nas questões aí, façam com calma, podem tirar qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de vocês para tirar dúvida, tá? E bom estudo, galera. Valeu!